Sebastian Vettel e Lewis Hamilton foram muito além das pistas nesse ano de 2021, defendendo causas sociais, levantando discussões extremamente importantes, se colocaram contra qualquer tipo de discriminação e preconceito. Ambos os pilotos foram muito necessários, dentro e fora da Fórmula 1. Mas o que isso representa de fato para o esporte? Será que o esporte se aproveita ou nem se preocupa com o que eles defendem? É o que vamos falar nesse vídeo. Muito bem, tema importante. Eu sou Vitor Martins, estou com Ana Paula Cerveira e Juliana Tesser para falar da atuação de Lewis Hamilton e de Sebastian Vettel, sobretudo fora da pista, as causas que eles têm defendido desde o ano de 2020, mas intensificadas nesse 2021, que levantou a ira de algumas pessoas, às vezes os narizes tortos contra os dois, mas eles se mantiveram firmes, sobretudo com a posição deles nas provas árabes, onde há uma rejeição muito grande à liberdade da mulher, dos LGBTs e outras minorias. Juliana Tesser, você percebe que essa atuação dos dois pilotos é aproveitada de alguma forma pela Fórmula 1, pelo esporte a motor? Ou parece que eles não querem se atrelar justamente porque haveria motivos conflitantes, inclusive com essas provas? Não acho que seja muito bem aproveitada, não. Acho que a Fórmula 1 veio, com esse mote de somos um, mas infelizmente somos só dois, fazendo esse discurso. Não tem necessariamente uma unidade de todo mundo defendendo as causas. Acho que a gente viu dois pilotos que se posicionaram ao longo do ano, que é muito importante, mas eu não acho que isso reverbere no resto do grid e nem na categoria em si, porque se reverberasse, eu acho que a gente não teria tido uma corrida na Arábia Saudita, por exemplo. Teve a questão do patrocínio, Ana Paula, que a Mercedes acabou deixando de lado, mas era um patrocínio que não se referia exatamente a uma questão de ligações humanas no sentido de mulheres, de LGBT. Foi uma questão que aconteceu na Inglaterra, de um patrocínio local, que o Hamilton até se manifestou contra. Mas o Hamilton se manifestou contra uma série de coisas, a Mercedes também não tomou nenhuma atitude, não foi muito além, embora tenha pintado, claro, o seu carro de preto nas últimas 2 temporadas, mas me parece que são atos de Hamilton e Vettel, e Aston Martin também, embora tenha um assessor de imprensa homossexual, não é algo que é encampado muito pelas equipes em si. Me parecem 2 atos particulares dos 2 pilotos, e até podemos dizer do Mick Schumacher, que até por andar tanto com o Vettel, tem o Vettel como ídolo, pegou um pouco da essência dele. Mas esses atos me parecem realmente únicos, e não são aproveitados pela Fórmula 1 e nem mesmo pelas equipes. São atos isolados, Eu acho que eles estão lutando sozinhos. Eu acho que é por isso que o Hamilton, principalmente, se preocupa tanto sobre quando ele vai deixar a Fórmula 1, como que as coisas vão ser. Porque você ir para a Arábia Saudita e você apenas dizer que você não assiste o noticiário e que você não está ligando assim, para os problemas do mundo, eu acho que é seu papel como pessoa pública, seu papel como um influenciador de outras pessoas, sobretudo num esporte tão grande como é a Fórmula 1, que tem um público mais jovem chegando, que se populariza cada vez mais, eu acho que é uma coisa muito séria. E eu acho que outros pilotos jovens poderiam ser igual ao Mick Schumacher, poderiam andar com o Vettel, entender o que o Vettel defende, também se colocarem, se posicionarem sobre isso, porque é muito importante que se tenha isso na Fórmula 1, que, como eu disse, tem um público cada vez mais jovem, cada vez mais popular, e também falar para um público que já acompanha a Fórmula 1 desde lá do início. Então eu acho que seria mais necessário, mas eu ainda vejo, infelizmente, esses 2 pilotos lutando praticamente sozinhos nesse momento. Ju, que é a nossa expert em MotoGP, não vemos nada parecido com nenhum dos pilotos na MotoGP, né, Ju? Nem em categorias de moto em geral. Talvez nem em outras categorias além dos 2, Hamilton e Vettel. A gente não vê nenhum piloto na moto em si encampando alguma campanha humanitária. Nós tivemos 3 manifestações na MotoGP desde que começou, que ganhou força as manifestações antirracistas. Uma do Carmelo Espeleta, que é o CEO, dizendo que não tem racismo na MotoGP. Ele não deu nenhuma base, mas ele disse que não tem. Depois a gente teve uma manifestação, tem um
um único trabalhador negro dentro do paddock. Eu até fiz uma matéria com ele. Ele tem se ajoelhado sozinho ao longo do ano todo. Para não dizer sozinho, ele ganhou a companhia de um piloto. E a gente teve o Franco Morbidelli, que fez um capacete pró-igualdade, que ele usou até uma imagem que depois acabou sendo premiado na Itália, né, num prêmio de A Moda Veste a Paz. O Franco Morbidelli é um piloto que tem uma proximidade, né, com causas de minoria, porque ele é filho de uma brasileira, ele né, passou por essa situação de ser o estrangeiro dentro da Itália, a mãe dele é brasileira do Recife, o pai é italiano, então ele tem um pouco esses lados. Ele também fala que ele não se sente uma pessoa negra, mas que ele também não é tão branco quanto o padrão italiano. Então tem que ele passou por isso, vivenciou isso, e ele foi a única pessoa a falar sobre isso, é o único que normalmente fala. Quando o Lorenzo ainda corria, nós tivemos alguns momentos em que o Lorenzo levou o debate sobre síndrome de Down, porque tem uma menina, a Ana Vives, que é bastante conhecida na Espanha, ela fez uma fonte de computador, que já estampou as camisas do Barcelona, e aí ele decorou a moto com a escrita dela, levou ela para o pódio, levou um grupo de crianças, né, de jovens com Down para dentro dos boxes da Yamaha. Lorenzo chegou a se manifestar na época que teve aquele sequestro de estudantes na África, tinha aquela campanha de Bring Back Our Girls. Então ele se manifestou nessa época, mas não é uma coisa muito comum. Acho que eles ainda são muito alienados dentro do paddock da MotoGP. Ana, também tem a questão feminina, muito pouco presente nos paddocks de MotoGP, Fórmula 1 e das categorias em geral. Até precisaram criar uma categoria separada para as mulheres, que foi muito mal vista por muita gente, uma segregação, que é a W Series, mas ela continua ali existindo e provendo pelo menos uma disputa feminina nas pistas do mundo inteiro. A gente pode afirmar com clareza que, estando Hamilton e Vettel próximos da aposentadoria, a tendência é que a luta por esses movimentos morra? Olha, vendo o histórico das coisas que aconteceram e vendo como o grid foi pequeno em relação às manifestações contra a discriminação, perseguição de pessoas da comunidade LGBTQIA+, contra as mulheres, por exemplo, na Arábia Saudita, eu não sou muito otimista a respeito desse futuro depois de Vettel e Hamilton. Eu acho que ainda dá tempo, sempre dá tempo para você se informar, para você se posicionar, para você lutar contra, porque é o famoso, você não precisa ser antirracista, você precisa ser contra o racismo de todas as maneiras. Então, eu acho que dá tempo das pessoas se posicionarem, dá tempo das pessoas entenderem o porquê que esses pilotos que atingem tantas pessoas, são de outra geração da Fórmula 1 e mesmo assim não se acomodam em seus lugares, eles conseguem falar, conseguem defender, respeitando também as pessoas, todo mundo, mas eu acho que eu não vejo de uma forma muito otimista. Eu acho que muitas pessoas, a gente já até discutiu nos programas do Grande Prêmio, muitos pilotos têm até medo, às vezes, de se posicionar, com medo de falar alguma besteira, com medo de ser cancelado, né? O cancelamento da internet e tudo mais. Mas eu acho que, de certa forma, igual a Ju já falou no programa, o não posicionamento também é um posicionamento. E você precisa falar, você não é obrigado a falar, mas seria muito interessante para uma pessoa que influencia as pessoas se posicionar e influenciar essas pessoas de uma forma melhor para que as pessoas consigam entender os temas gerais, né, os temas globais, que consigam assistir o noticiário para entender o que acontece em certos países. Só para passar o nome, foi o Gino Rea que se ajoelhou com o Francis Bradfield no final de Valência no ano passado. Dada a informação, a gente vê de forma geral que os atletas, não só os pilotos, são muito alienados do mundo. É raro encontrar algum atleta esportivo que esteja antenado com o que acontece. Mas enfim, por que acontece isso no esporte a motor? Por que os atletas são tão alienados? Tem muita grana e não tem chance de ler um livro, de ler as notícias? O que acontece com esses pilotos e com esses movimentos? Coloque aqui no nosso comentário desse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, dê um like nesse vídeo. Beijo, Ju, beijo, Aninha, beijo a todos vocês que acompanharam essa atração. Tchau!